Acho importante ter claro que não existe essa coisa de que a consciência fonológica é prévia, é antes da alfabetização para poder ter sucesso na alfabetização. Isso é uma visão estreita, tipicamente americana e, na verdade, do nosso ponto de vista, não é que não existe consciência fonológica, muito pelo contrário, existe, mas ela é um processo, ela entra no processo de aprender a ler e ela entra dialeticamente nesse processo, porque quando você começa a aprender a ler, você começa também a se dar conta de alguns aspectos da língua que você não se dava antes. Cada vez que você avança no olhar para o objeto língua e na experiência de refletir sobre esse objeto, você vai avançando também na sua consciência fonológica. Então, por exemplo, antigamente se supunha que consciência fonológica era a consciência só dos fonemas, né? Hoje em dia, do mesmo jeito que na linha psicogenética nós passamos a tentar compreender melhor como era o processo de constituição da consciência fonológica, os pesquisadores dessa área também se deram conta de que não existia um estado de inconsciência e depois um estado de consciência fonológica. Não, eles começaram a se dar conta que as crianças começam a pensar nas partes que elas conseguem entender da língua. Então, por exemplo, muitos pesquisadores da área de consciência fonológica, hoje em dia, fazem pesquisas sobre consciência silábica, certo? Como um período intermediário entre a não consciência e a consciência fonológica, que é a dos fonemas. Então, foi um processo em que a discussão entre os pesquisadores avançou muito e um grupo aprendeu coisas com o outro. Não tem nada a ver com a ideia de que você tem que treinar as crianças para ter consciência fonológica e com métodos fônicos. Então, a questão da consciência fonológica não é uma questão que tenha relação direta com o que se faz para as crianças aprenderem a ler. Mas ela vem junto, ela vai se constituindo junto com a alfabetização e o que as pesquisas mostraram é que pessoas adultas, acadêmicas, na China, por exemplo, que não sabiam ler e escrever em inglês, portanto, numa língua alfabética, elas não tinham desempenho nos testes de consciência fonológica, né? E que não tem nada a ver com maturidade, e hoje está claramente estabelecido que a consciência fonológica é alguma coisa que vem junto com a alfabetização. À medida que o menino
vai entendendo o sistema de escrita, ele vai se tornando consciente de certas características desse sistema. Essa linha da consciência fonológica, de certa maneira, se esgarçou, né? Porque já não dá mais para pensar a consciência, nem lá onde ela nasceu, se consegue pensar que a consciência fonológica é necessária antes da alfabetização, independente do que as autoridades educacionais digam aqui ou ali, inclusive as nossas da BNCC.